Hi everybody! Na videoaula nós vamos ver connectors, que são conjunções, conectores. Em língua portuguesa a gente chama de conjunções, nexos oracionais, existem vários nomes para essa palavra, que exerce a função justamente de fazer uma ligação entre uma ideia e outra, entre uma frase e outra, e atribuir um significado nessa ligação. É fundamental para a compreensão de textos, então quando vamos ler um texto em língua inglesa também é importante conhecer alguns dos conectores, os principais conectores que exercem essa função. Então vamos dar uma olhadinha? O que acontece aqui? Então, connectors or linkers, né? Linkers seriam ligações, né? Podem te ajudar a unir duas ou mais ideias, frases, de uma forma lógica, né? Então, por isso que é importante. Se tu não sabe, por exemplo, o que significa um conector, o que ele está fazendo ali no meio da frase, vocês não vão conseguir compreender a ideia, que é o foco principal quando se está lendo um texto em inglês. Então, aqui eu trouxe alguns exemplos. No primeiro exemplo, Monica likes cooking, but today her husband is going to make dinner. Vamos traduzir? Mônica gosta de cozinhar, mas hoje é o marido dela que vai fazer o jantar. Vejam que esse but, ele significa mas, ele dá uma ideia de adversidade, de oposição, de ideias que se contrapõem. Porque pela lógica, né, já que a Mônica gosta de cozinhar, talvez ela fosse preparar o jantar, mas hoje, especialmente, quem vai preparar o jantar é o marido dela. Um outro exemplo. I'm learning German because I want to go to the Oktoberfest in Munich. Eu estou aprendendo alemão. Aí, por que eu estou aprendendo alemão? Because, porque vai dar a causa, né, o motivo. Eu quero ir para o Oktoberfest em Munique, lá na Alemanha. Então, para me comunicar, né, esse é o motivo pelo qual eu estou estudando alemão. Então, because quer dizer por quê. Depois, nós temos o although. Although his performance in math is very impressive, he still needs better communication skills. O que esse although está fazendo ali? O although equivale ao embora do português. Ele é um concessivo. Então, ó, embora sua performance em matemática seja muito impressionante, né, bastante impressionante, ele ainda precisa habilidades de comunicação melhores, né? Better communication skills, habilidades de comunicação melhores. Então, o que esse although faz ali na frase? Também, ele faz um contraponto, porque pensem comigo, ó, ele já tem essas qualidades todas, ele é ótimo em matemática. Mesmo assim, apesar disso, ele precisa também trabalhar as habilidades comunicativas dele para se tornar um profissional mais desejado no mercado, né, ter uma performance melhor. Então vejam que aqui nós temos 3 conectores, cada um deles vai atribuir uma ideia, uma ligação diferente entre as partes da frase. But quer dizer mas, because, porque, e o although ele pode ser traduzido como embora, apesar de. Então é bem importante fixar esse vocabulário, porque depois, enquanto vocês estiverem lendo textos, vai aparecer muitas vezes palavras como essas, né? E elas vão ajudar a compreender melhor o sentido do texto. Aqui eu trouxe mais um exemplo para vocês. Anne is a very smart girl. Estou falando sobre uma qualidade da Anne, ela é muito esperta, ela é muito inteligente, né? However, her bad temper always puts her into trouble. Esse however quer dizer contudo, no entanto. O temperamento ruim dela, bad temper, o mau temperamento dela, né, o gênio ruim dela, sempre a coloca em problemas. Puts her into trouble, a coloca em problemas. Então, o que o however está fazendo aqui? Ele está fazendo uma ligação entre duas partes do texto e fazendo um contraponto. E ele tem essa particularidade que geralmente o however ele vai aparecer no início de uma frase. Por exemplo, o but é bem comum ele estar aqui no meio, nesse sentido adversativo, fazendo uma oposição de ideias. Já o however, ele vai sempre fazer uma oposição entre duas frases e quase sempre ele aparece assim no início da frase seguinte para fazer um contraponto com a primeira que apareceu. Aí vocês devem estar se perguntando, mas Candice, se eu não conseguir lembrar de tudo isso, como é que eu faço para tentar entender
O que que significa? Existem estratégias na hora de interpretar um texto que funcionaram comigo, inclusive. Outro dia eu estava lendo um texto e apareceu essa expressão aqui, ó, for instance, e eu não conhecia. Então a frase era essa aqui: We need to rethink the way we consume energy. Take, for instance, our approach to transport. Então eles estão dizendo o seguinte, ó, nós precisamos repensar o modo como consumimos energia. Veja, então tinha for instance, a nossa abordagem com o transporte. Então eu fiquei pensando, olha só, eles colocaram o transporte como uma coisa que nós temos que repensar sobre o consumo de energia. É um exemplo de consumo de energia, não é? Então eu fiquei pensando, provavelmente esse for instance equivale a for example, que é uma coisa que eu já conhecia. Claro, depois eu fui checar no dicionário, era isso mesmo, mas para não interromper a leitura, eu tentei imaginar o que essa palavra significava e continuei a ler. Então essa é uma estratégia bem acertada quando você está lendo longos textos em inglês. Ficar atento aos conectores, tipo but, because, although, for instance. Temos aqui também o however, for example. Todas essas palavras, todas essas expressões, elas são muito úteis para fazer essa ligação entre ideias e trazer mais clareza na hora para vocês compreenderem um texto em língua estrangeira, ok? Então, a gente se vê na próxima. Bye, bye. See you!